Agora vamos falar sobre mídia com o Beni Boruchowski, que é diretor de marketing dos produtos de OTC da Boehringer Ingelheim. Redes sociais, Beni, como é que vocês têm lidado na Boehringer com as redes sociais e como é que os produtos, as marcas se comportam nas redes? A gente tem utilizado muito, né? Assim, acho que tanto hoje em dia, na verdade, até ontem eu estava lendo um pouco sobre essa questão de mídia social, né? A mídia social, ela é interessante porque as pessoas estão falando sobre diversos temas. Então, assim, a gente tem que estar envolvido porque as nossas marcas, a nossa empresa, ela é falada, seja por experiências, né, positivas ou experiências que são mais negativas, né? Então, a rede social, ela tem essa característica de você ouvir, esse é o grande barato hoje, né? Porque é a forma que a gente tem de se comunicar e de principalmente ouvir. Então a gente tem usado muito para ouvir, né? Tem um outro aspecto importante que a gente tem usado muito para se comunicar, né? Então as redes sociais, elas nos permitem uma série de coisas, interação entre a televisão e a rede social, interação em colocar informação de produto, de você estar enxergando o que o consumidor está falando, porque a rede social, e aí para mim, acho que a característica mais importante, ela é muito individualizada. É óbvio que o Facebook, eu estou conectado com você, eu estou conectado com outras pessoas, mas no final eu posto a minha experiência, né? E é nesse sentido que as marcas e as empresas elas têm que estar, né, ligadas, porque a gente descobriu, né, por exemplo, no Orkut, que o Buscopan já tinha uma comunidade de 15 mil pessoas. A Nador já tem uma comunidade. Natural, isso foi criado naturalmente, sem interferência. Quando a gente entrou um dia, né, para pesquisar, já existia uma comunidade de meninas e de mulheres que, em função da cólica menstrual, né, e elas têm uma relação quase que mensal não, é uma relação, né, mensal com isso, ou diária, né, colocando as dificuldades, as perguntas. Então, assim, isso já estava lá. O que a gente fez foi entender que, de uma certa maneira, a gente tem que estar ouvindo. Claro. A gente tem que estar lendo para entender o que está acontecendo. Agora, mais do que interferindo. Né? Mais do que interferindo. Né? E aí você tem N maneiras de como lidar com isso, né? Tem coisas que a gente pode falar, né? Coisas que não pode falar. Mas mídia social é uma realidade, né? As pessoas, é o que elas chamam hoje, né, do metamarketing, né, do consumidor que está ligado numa série de pontos de comunicação, e a mídia social, sem dúvida, é o eu, né, é o meu post, é a minha foto, é o que eu quero, né, comunicar. Então a gente fica de olho nisso. Beni, eu imagino que o saque numa indústria farmacêutica como a Boehringer é uma área muito importante, né? Você tem um saque por telefone e por internet também, né? Qual a relação entre os dois? A internet hoje está ocupando o lugar do telefone já ou ainda não? Eu diria hoje ainda o telefone é a mídia onde a gente recebe o maior número de contatos, principalmente na indústria farmacêutica, porque a resposta tem que ser quase que imediata, né? Então a pessoa tem uma dúvida, ela tem que ligar, ou se o produto veio com alguma questão de qualidade que ela tem dúvida, ela tem que ligar e tem que ser atendido. Mas a internet cada vez mais ela se faz, né, presente. E é fundamental, assim, você tem que ter alguém lá lendo. Então, assim, é importante que as empresas, a partir do momento que elas se predispõem a ouvir, elas têm que estar, né, primeiro com o ouvido aberto, né, o que a gente chama de escuta ativa. E o segundo é deixar todos os canais de comunicação voltados para isso. O saque, mais do que tudo, é importante porque também é onde a gente entende as reações adversas que acontecem. Isso é importante para nós e para a Anvisa. Sem dúvida. E o rádio, Beni? O que o rádio representou para você na sua carreira profissional na área de marketing, empresas de segmentos completamente diferentes, e o que o rádio significa para a Boehringer hoje? Rádio, a gente tem muita conversa sobre rádio, né? Por quê? Porque hoje a gente passa, eu li uma pesquisa esses dias que uma pessoa que mora na cidade de São Paulo passa 2 horas e 45 minutos no trânsito todo dia. Né? E o rádio é o maior companheiro dessa pessoa. Né? Então, assim, eu diria que do ponto de vista de comunicação, o rádio cada vez mais tem uma entrada que nenhum outro meio consegue ter, porque a gente não tem internet no carro, a gente não tem a televisão, nem o jornal, quer dizer, até o jornal hoje tem outras mídias que estão chegando até o carro, mas na leitura e na direção é o rádio que na direção e na comunicação é o rádio que funciona.
Então, o rádio é cada vez mais importante nesse sentido, né? São 2 horas e 45 minutos de uma pessoa na cidade de São Paulo, né? Então, a gente estuda muito essa questão, a pessoa acorda, o que ela faz, qual mídia que ela ouve, e aí quando ela vai para o trabalho, ou quando ela vai se deslocar, é o rádio. É o rádio. Né? O rádio tem uma outra característica interessante, que é o seguinte: hoje não existe mais um meio de comunicação, né? Eu digo isso, eu vejo em casa e vejo com meus amigos, eu assisto televisão e estou no computador ao mesmo tempo, ou estou no computador e estou no rádio ao mesmo tempo, né? Então, o rádio tem uma característica de complementar uma série de programações, né? Então, a televisão com o rádio, o jornal com o rádio. Então, assim, eu diria que todos esses meios, eles se complementam, se a gente quer buscar, principalmente, o que a gente chama de cobertura e frequência. Do ponto de vista de frequência, o rádio é maravilhoso, porque ele nos dá a oportunidade de fazer uma frequência maior, a um custo, algumas vezes mais vamos dizer assim, mais alinhado, né, com as verbas que a gente tem no dia a dia. E no fundo o rádio, na questão do marketing de resultados, o rádio acaba te ajudando bastante. Né? Bastante. Rádio é super importante. A gente tem campanhas, a gente tem uma campanha muito interessante de Pharmaton, porque é o seguinte, no rádio, né, também tem modelos de como fazer, a gente está descobrindo isso cada vez mais. O modelo que a gente gosta muito, e Pharmaton fez e deu super certo, é o modelo de quiz, né? Então, como o Pharmaton é um multivitamínico que lida com o corpo e a mente, a gente brincava muito no rádio em fazer uma pergunta e falar assim, sei lá, 2 vezes 18... né, quanto é? E então, assim, o rádio tem essa questão de no carro você também entreter. Então não precisa ser só notícia, mas tem um entretenimento também, né? E aí é a questão das marcas, né? As marcas, elas têm que entreter, elas têm que educar, elas têm que comunicar, né? Então o rádio nos ajuda nesse sentido. Bem, eu quero tocar agora 4 spots criados para marcas da Behringer, por favor. Participante e concorra. Consulte o regulamento da promoção. Pharmaton, o polivitamínico com ginseng G115 que te dá energia e combate estresse, apresenta Desafio Pharmaton. Os corredores das 2 maiores equipes de corrida do Brasil, a MPR e a Run and Fun, já passaram por avaliações físicas e nutricionais e estão participando das provas de corrida em busca de equilíbrio de corpo e mente. Acompanhe em desafiofarmaton.com.br e desafie-se também. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Oh, e aí, Renatinha? Bom dia! Tudo bem? Ai, bom dia. Bom dia por quê? Só se foi pra você que nunca teve cólica. Ai. Não deixe as cólicas menstruais acabarem com seus momentos felizes. Buscofen. Você livre das cólicas e dores menstruais. Buscofen é ibuprofeno, indicado para o alívio temporário das dores pélvicas como cólicas menstruais. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Atenção, informamos que o congestionamento na cidade já passa de 50 quilômetros. Segundo os meteorologistas, haverá forte chuva. E depois da chuva, mais de 30 semáforos quebrados por toda a cidade. Ai. Quem nunca sentiu até dor na barriga com esse trânsito caótico? Para isso existe Buscopan, o especialista em dores abdominais. Buscopan é butilbrometo de escopolamina, indicado para alívio rápido e prolongado de cólicas, dores e desconfortos abdominais. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E aí, Dani, bora pro barzinho? Barzinho? Ah, barzinho não. Quem disse isso? Eu, né? Seu estresse. Ué, você tá na minha cabeça? Tô, né? Eu sou ansiedade, sou insônia e... Você esqueceu de mim. Ah, é? Sua TPM. Dramática. Chega, cadê meu anador, hein? Não, anador não. E aí, Dani, vamos pro barzinho? Agora. Anador, a dor de cabeça para. Você vai em frente. Anador é dipirona sódica e tem ação analgésica e antitérmica. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Beni, são spots realmente excelentes e que realmente dão um recado, né? Infelizmente, nosso tempo está esgotando, Beni, mas eu gostaria que você encerrasse essa nossa entrevista deixando uma mensagem para os internautas da Jovem Pan Online. Legal. Bom, tem algumas mensagens, né, que me vêm à cabeça nesse momento. Acho que uma delas é agradecer, né, a você e colocar para todo mundo a Behringer à disposição do ponto de vista dos seus medicamentos, né, das informações. Então, as pessoas, né, que quiserem, né, conhecer mais dos produtos na internet, elas têm muita informação. E eu diria assim, para os profissionais de marketing, para os estudantes, né, para as pessoas que o Brasil vive um momento
interessante, né? E o consumidor passa por uma transformação incrível, né? O Brasil é um momento, óbvio, quando a gente olha a economia lá fora e as oportunidades que a gente tem na nossa economia, então eu diria, né, para todo mundo aproveitar esse momento, né? O Brasil vai crescer se a gente impulsionar ele de maneira ética, correta, com valores, mas a gente tem essa oportunidade, coisa que outros países e a gente está, né, seguindo, então vamos aproveitar. E dos profissionais de marketing e dos estudantes, as transformações que o consumidor passa nesse momento, né, seja emergindo de classes, né, sociais e tendo acesso a produtos que até antes não tinham, né, começando a ter relações com marcas, com embalagens, o que o celular trouxe, né, do ponto de vista de comunicação, a internet, a rede social que a gente estava falando. Então, assim, marketing é uma disciplina que está todo momento se transformando porque o ser humano se transforma, né? Então, eu diria, né, para as pessoas, vamos aproveitar esse momento, né, como profissionais e crescer. Nossas empresas, as nossas carreiras e o nosso país, né? Então, desejo aí para todo mundo muita sorte. Perfeito. Beni, muito obrigado. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Que vocês tenham um 2012 maravilhoso lá na Behringer. Legal, muito obrigado. Internautas, obrigado pela audiência. Até o próximo programa.